Ora, bom dia, vamos deixar aqui. Os Jeovás negam a pessoa do Espírito Santo. As testemunhas de Jeová afirmam que o Espírito Santo não é Espírito, não é Deus, não é pessoa divina. É simplesmente a força ativa de Deus, força que emana de Deus. Na verdade, reconhecemos através da Bíblia que o Espírito Santo é poder, é força, como também é Deus, e obviamente Jesus também o é. Se o Espírito Santo, ou Deus Espírito Santo, é apenas força ativa de Deus e alma espiritual é apenas força de vida, sopro de vida, então todos os outros seres espirituais também são abrangidos por essa negação, sendo, portanto, somente forças de vida. Portanto, vamos baseados nas Escrituras demonstrar que esse conceito é absurdo ou melhor inacreditável. Antes de examinar o que diz a Bíblia sobre o Espírito Santo, comecemos por analisar e aprofundar sobre alguns seres espíritos, constatado de modo inegável que não apenas forças de vida, mas virtudes com força da natureza espiritual. A Bíblia mostra-nos com máxima clareza que todos os espíritos, tal como a palavra indica, são seres espirituais dotados de força, inteligência e vontade. Portanto, com certo conhecimento de Deus, como nos revelam os Evangelhos, encontrava-se na sinagoga um homem com o espírito impuro começou a gritar: que tens a ver connosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder, sei que tu és o Santo de Deus. Deus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, depois de o sacudir com força, dando um grande grito, saiu dele. Marcos 1, 23, 26, Lucas 4, 13, Mateus 8, 29. Ainda outro caso surpreendente, estes espíritos de natureza superior ao homem revelam faculdades impressionantes, afirmando que conhecem Jesus e até sabem quem é Paulo. Por meio do processo também têm a possibilidade de tratar com extraordinária agressividade quem se atreveu a expulsar o demónio sem lhe ter concedido tal poder. Foi o que aconteceu aos exorcistas judeus que tentaram imitar São Paulo, como descreve o seguinte texto. Entretanto, alguns exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possuídos de espíritos malignos, dizendo: juro-vos por Jesus a quem Paulo anuncia. Havia 7 filhos de um certo Estevão, escribas, sumo sacerdote judeu, que se entregava a estas práticas, mas o espírito maligno replicou: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E atirando-se a eles, o homem que estava possuído do espírito maligno apoderou-se de uns e de outros e tratou-os tão violentamente que tiveram de fugir daquela casa, nus e cobertos de confusão. Atos 19, 13, 16. Fundamentado ainda a nossa tese, transcrevemos as últimas palavras de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Nos últimos momentos de vida, Estevão orava dizendo: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59. São do Antigo Testamento estes dados esclarecedores e inconfundíveis. O pó, o corpo, volta à terra de onde saiu, o espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7, Daniel 7, 15, 3, 86, Números 27, 15, 16, Salmos 145, 3, 4. Diz São Paulo: não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 4, 5. Jesus foi pregar os espíritos em prisão. 1 de Pedro 3, 18, 20. Depois da ressurreição, Jesus, numa aparição dos apóstolos, deixou bem claro que o que é espírito não é força de vida ou fogo de vida, mas sim um ser com corpo espiritual. Perdoa-lhe, Pai, olhai, um espírito não tem carne nem ossos, como verificais que eu tenho. Lucas 24, 37, 39. Depois de comprovar de modo inegável que os espíritos são seres espirituais e não apenas forças de vida, vamos ao mesmo modo mostrar que o Espírito Santo é de facto uma pessoa divina. No Novo Testamento fazem-se numerosas referências ao Espírito Santo, e de salientar que algumas delas aparecem para maravilhosamente ao pé de igualdade com o Pai e o Filho, e depois ensinai todas as nações batizantes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, 2. 2 de Coríntios 13, 13. 1 de Pedro 1, 2. Mateus 3, 16, 17. João 14, 16. O mesmo acontece de forma admirável no texto que se segue, e vemos o Pai do céu e o Filho na terra, o Espírito Santo sobre Jesus em forma de pomba. Uma vez batizado, saiu da água, e eis que os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descer sobre uma pomba, não com uma força, vi sobre ele. Uma voz vinda do céu dizia: este é meu Filho muito amado, no qual eu pus toda a minha complacência. Mateus 3, 16, 17. Aprofundando ainda mais sobre a pessoa divina do Espírito Santo, damos conta que no Novo Testamento sublinha real, sai íntima, profunda ligação entre Jesus e o Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Lucas 1, 35, ungido após o batismo com o Espírito que conduz no deserto. Mateus 3, 16, 41. Toda a sua missão de anúncio de boa nova é conduzida pelo Espírito. Lucas 4, 16, 22. Antes de regressar ao Pai, promete aos discípulos um outro paráclito, o advogado, o Espírito da verdade, que virá junto do Pai. João 15, 26. Ainda no Espírito que Jesus oferece um sacrifício ao Pai. Hebreus 9, 14. É pelo Espírito que o Pai ressuscita Jesus. Romanos 8, 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, há de dar-nos igualmente a vida aos nossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Romanos 8, 11, 12, 1, 4.
É importante salientar que a vinda do Espírito Santo é anunciada por Jesus. São João descreve este anúncio muito rico de significado, revela de modo inconfundível que se trata de uma pessoa divina e não de uma força ativa de Deus. Diz-nos o próprio Jesus: contudo, digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Vós, se eu for, ele vos enviarei. Quando ele vier, convencerá ao mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade total, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e que o anunciará o que há de vir. Ele glorificar-me-á, porque há de receber do que é meu para vos anunciar. João 16, 7, 14, 15 a 26. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis porque habita convosco, está em vós. João 14, 16, 17. João Batista, a certa altura, disse: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba permanecer sobre ele. João 13, 20, João 32, 33. O grande apóstolo São Paulo não hesita em afirmar: por revelação foi dada a conhecer o mistério de Cristo, revelado pelo Espírito dos seus santos apóstolos e profetas, conforme o desígnio eterno que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3, 3, 5, 1 a 11. O próprio Espírito atesta em união com o nosso Espírito que seremos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Da maneira semelhante é que o Espírito vem em ajuda da nossa fraqueza, pois não sabemos pedir em nossas orações, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, aquele que prescruta os corações, sabe bem qual é o empenho do Espírito, pois é em conformidade com Deus que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 26, 27. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. O Espírito dá a palavra, ao outro a sabedoria, ao outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, aos outros o discernimento dos Espíritos. Tudo isso, porém, opera o mesmo Espírito que distribui a cada um conforme entende. 1 Coríntios 12, 8, 11. Podemos ainda apresentar alguns textos onde não como força ativa de Deus, mas somente como pessoa tem possibilidade de seguinte maneira. Lucas 12, 11, 22. João 14, 26. Comunicar e distribuir. Hebreus 2, 4. Guiar e ouvir e anunciar. João 14, 13. Socorrer e interceder a nós com os gemidos infáveis. Romanos 8, 26, 27. Ser posto à prova. Atos 5, 9. Se alegrar, vós fizestes-vos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra no meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. Colossenses 1,6. Se entristecer, não entristeças o Espírito Santo, Deus com o qual foste selado para o dia da salvação. Efésios 4,30. Não é possível mentir, blasfemar ou falar contra a força de Deus. Isso só é possível contra pessoas. Pedro perguntou a Ananias: por que é que Satanás invade o teu coração a ponto de levar a mentir ao Espírito Santo? Atos 5,3. Lucas 12, 10. Mateus 12, 31, 32. Finalmente, o profeta Isaías descreve de forma inequívoca que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas eles, o povo israelita, revoltaram-se e ofenderam-se o Espírito Santo. Foi então que ele se tornou o seu inimigo e riu contra eles. Isaías 63, 10. Na verdade, só uma compreensão herética. O Espírito empedernido, Marcos 6,52, é o coração duro. Marcos 3, 5. Impede as pessoas de discernir e aceitar revelações divinas tão claras, tão sublimes como a divindade de Jesus e do Espírito Santo.